Agnello Sanches, qual é a sua leitura sobre o contexto em que este orçamento está a ser aprovado? Diria que estamos num contexto diferente, um orçamento que é feito num contexto pandémico, mas também um orçamento que é do final do mandato, isto é, a primeira vez que se aprova um orçamento, um governo cessante aprova um orçamento para o próximo ano, o que é normal, o que é mais natural, porque o país tem que ter orçamento, o que estava anteriormente e que não estava bem. Mas estamos perante uma nova lei do orçamento, lei de bases, é a primeira vez que estamos a implementar e que faz com que o próprio governo, que é cessante, aprove um orçamento. Portanto, é assim que deve ser. Nós estávamos com um ritmo normal, assim é que deve ser, deve haver sempre orçamento, só que este orçamento é especial, porque é um orçamento que pode ser, o legislador, inicialmente, quando propôs um orçamento que o governo cessante não possa ter um orçamento, era para prevenir que não haja o aproveitamento do cessante para fins eleitoralistas. Mas agora está bem, porque assim é a prática, o Estado tem receitas e tem despesas que têm que ser efetuadas, então está bem assim, mas estando bem assim prejudica algum partido. Prejudica o partido que está na oposição hoje, mas favorece o partido que está na oposição hoje, que vai, portanto, favorece todos. É o melhor, portanto, e é o caminho mais razoável. Este é um aspecto. O outro aspecto é que estamos perante um contexto também mundial de recessão. A perspectiva não é boa. Um conjunto de incertezas, quer em relação à pandemia, quer em relação às soluções, mesmo à vacina, e as perspectivas de retoma, sobretudo do turismo, que é o setor motor da economia cabo-verdiana. E nessa perspectiva nós temos um orçamento que cresce 3,5% em relação ao orçamento ratificativo anterior, de 40 anos, mas temos um orçamento também que procura, dentro de um contexto de uma perspectiva de crescimento. Estamos a ter uma recessão de mais ou menos 8,5%, 11%, e logo de seguida prevê-se um crescimento de 4,5%. Também uma perspectiva de muita incerteza, não é? O orçamento, as perspectivas de receitas são feitas com base nas perspectivas do crescimento económico. E sendo essa base envolvida de certa incerteza, estamos perante uma situação, independentemente das avaliações dos partidos, da situação e da oposição, a verdade é que, em termos de perspectiva, estamos perante um orçamento que traz muitas incertezas. O próprio governo tem perspectivas de crescimento diferentes das que estão no orçamento. Esta é uma questão e prevê um desemprego, uma diminuição de 19,2 para 17,1. Essa perspectiva de crescimento de incerteza engendra também uma perspectiva de incerteza quanto às receitas. Mas há as receitas também, outros elementos que nos apontam para alguma dúvida quanto à arrecadação, tem a ver com a própria fragilidade dos contribuintes da nossa economia. A perspectiva de receitas, ela também é imbuída de incertezas, porque nós estamos a ver três campos de receitas: as receitas fiscais, as receitas de privatizações de algumas empresas. Ao meu ver, são perspectivas muito otimistas, e também estamos numa perspectiva de ter donativos, que reduziram bastante. A perspectiva de redução é evidente, embora Cabo Verde tenha vindo a ter uma adesão forte dos parceiros. O governo, os departamentos públicos devem reforçar a capacidade de mobilização de recursos, mesmo no atual contexto, reforçar a capacidade de mobilização de recursos donativos, concessionais, porque o país não comporta endividamentos, muitos endividamentos. Então há que privilegiar negociações de situações de donativos e empréstimos concessionais, como aliás esta recomendação tem vindo a ser retomada pelas instituições de supervisão multilaterais desde 2011. Cabo Verde tem continuamente tido um endividamento público que tem sido dentro dos parâmetros normais. Eu digo porque os rácios estão, só o rácio dívida-PIB é que é o mais estoque da dívida. Portanto,
PIB é que é o mais preocupante, mas em termos de receitas e receita de exportação estamos muito aquém daquilo que é o limite máximo, mas o país tem que cuidar da qualidade do endividamento. Esta proposta que o Governo apresentou no Parlamento e que acabou chumbada de aumentar o teto do endividamento interno de 4,5%, até que ponto esta proposta, sendo chumbada, pode influenciar na implementação das medidas? É preciso clarificar, é uma proposta de aumentar o déficit de 3 para 4,5%. Significa um diferencial de 1,5%. Bom, é uma proposta para um orçamento que pode ter um ratificativo já no próximo primeiro semestre, não é? Qualquer um dos partidos que ganhar vai mexer no orçamento. Pedir um orçamento retificativo. Portanto, isso não é um bicho de sete cabeças como se quer mostrar, se pretende mostrar. Nenhuma oposição iria aprovar. Eu enquadrei o orçamento exatamente por essa razão. Nenhuma oposição. O MPD estaria na oposição, não iria aprovar esse tal déficit. Porque não é, se o país tiver necessidade, se houver necessidade no momento, haverá, como se entenderam também em relação à Covid. Houve um orçamento ratificativo e todos se entenderam. Agora, é que nós estamos perante uma situação de uma nova modalidade, de uma nova lei de bases. Há desconfianças. E mesmo não havendo desconfianças, em nada não se confia a 100%. E às vésperas confia-se, mas deve sempre verificar. A verificação a priori e a posteriori. Quando não temos mecanismos claros, transparentes de verificação a priori e a posteriori, a cultura política continua sendo de muita desconfiança. E ninguém aprovaria uma medida tão avulsa. Veja que não houve não houve a aprovação da lei quadro do orçamento, isto é, nós temos que aprovar, temos que dizer o que é que vamos fazer com o tal déficit. Não houve uma explicitação do que se tem de fazer com o déficit. Só para fazer assim, divulgar, combate à pandemia, fica complicado. Então teria que haver uma especificação. E teria que se entender para quê. Se temos as rúbricas que são de caráter duvidosas. Acho que esse aspecto impediu que se avançasse no sentido da aprovação. Mas veja que na aprovação da especialidade, praticamente os partidos da situação se entenderam sobre a maioria dos 60 artigos aprovados. Há muitos votos a favor. Portanto, há essa questão do déficit. Essa questão do déficit parece que está-se a fazer muito barulho à volta de uma questão que, a nível da análise económica, não faz sentido fazer muito barulho, porque se houver problemas, resolve-se. Nós estamos com um orçamento que prevê uma perspectiva de tentar uma recuperação económica. Um dos objetivos do orçamento é também combater a pandemia, responder às vulnerabilidades sociais e sanitárias, proteger o emprego e o rendimento das famílias e das empresas e recuperar a economia. E esta perspectiva de recuperação requer investimentos. O orçamento dá indicativamente uma previsão de mobilização de recursos para a vacina, há investimentos previstos na perspectiva de segurança. Nós temos um orçamento em 3 pilares, o económico, o social e o soberano, em que o bolo principal seriam o económico e o social, mas nós temos também um orçamento numa nova modalidade de apresentar orçamento que numa perspectiva programática de resultados, não de funcionamento e despesas de investimento do custo como era antigamente. Portanto, estamos a analisar um orçamento que tem uma nova metodologia. Então, a distribuição de bolos tem que ser analisada de outra forma. Veja que os deputados tiveram dificuldades, até discussões matemáticas, uns a dizerem que, afinal, há uma diminuição do investimento social, efetivamente, na educação e saúde, mas não se entendem, porque o problema é de analisar um documento elaborado numa base completamente diferente. Mas o Governo diz que a saúde é o setor que tem o maior bolo deste orçamento? Não, quer dizer, nós temos que analisar o orçamento nessa perspectiva também programática de resultados. E nessa perspectiva que analisamos, efetivamente, dos 100% dos investimentos, 35% vão para o social. Tem educação,
tem saúde e tem todo o setor social. E numa perspectiva programática de resultados. Mas o que na prática verificamos é que há uma diminuição, sim, em termos globais, daquilo que era o bolo para o setor da saúde. Querer dizer que há centros de saúde a serem construídos, que há indicação para a vacina, mas nós temos também o orçamento é distribuído para várias áreas. Veja, dos 35%, os 20% e os 10% para a soberania, ainda não chegaríamos aos 80%. Os outros 20% estão para transferências municipais e outras despesas. E nessas outras despesas estão, inclusive, os honorários, assistência técnica, aquelas que foram questionadas. Tudo quanto podemos dizer é que há, na perspectiva do próximo ano, há um orçamento que perspectiva essa recuperação. Até que ponto as verbas disponibilizadas ou propostas estarão na perspectiva disso? Nós estamos perante incertezas. Eu fiz o enquadramento inicial e acho que estamos todos de acordo que temos uma série de incertezas quanto à arrecadação de receitas. Pois. E as despesas que nós estamos a prever, elas têm que ser realizadas com as receitas. Portanto, nós estamos numa situação em que teremos que vir depois debater daqui a 4 ou 5 meses novamente uma perspectiva orçamental. Quando olhamos para o Parlamento cabo-verdiano, todos os municípios, agora todas as ilhas, todos querem mais escolas, mais educação, mais saúde e melhor saúde, e é bom, como é óbvio, mas, meus caros amigos, isso não se faz nos próximos tempos, não se fará com recurso a mais endividamento público. E ponto final, parágrafo.